Alô, amigos seguidores do Portal Show de Esportes, lembrando que estamos aqui inaugurando o nosso primeiro podcast do Portal Show de Esportes. Você escuta o nosso trabalho através do Google Podcast, Castbox e também pelo Spotify e também pelo canal do YouTube, Show de Esportes. Agora eu vou me apresentar, quem fala é Jorge Bruno, estudante de jornalismo, faço parte da rádio web RCE, também participei da Rádio Cauípe e também do Portal Show de Esportes. Agora a bola é com você, meu amigo Ronaldo Derber. Boa noite Bruno, boa noite amigos do Show de Esporte, ligados aqui no nosso podcast. A partir de agora a gente vai fazer isso, se Deus quiser, semanalmente. Meu nome é Ronaldo Derber, sou comentarista de futebol, também sou membro da equipe da Rádio RCE, sou formado em jornalismo e estamos aqui para trabalhar para os senhores. A partir de agora, nós vamos começar a falar de futebol, especialmente do futebol cearense. E lembrando que aqui é o ponto de encontro do torcedor cearense, né? Você quer saber tudo? Você quer saber tudo sobre futebol? Vem pra cá, vem com a gente, né? Deus quiser, aí na volta dessa pandemia aí, vai ter futebol de base, futebol de salão também e o profissional, né? As equipes... Feminino. Bruno, para iniciar a nossa conversa, eu queria lembrar para você que o coronavírus não é manchete só nas páginas de política nacional, de economia e de saúde, não. O coronavírus também agora é manchete no futebol, porque graças ao coronavírus, o futebol quase que no mundo inteiro está parado, com apenas 6 exceções no planeta. Mas isso eu vou contar depois. Vamos começar a falar sobre o nosso futebol, sobre o futebol cearense, né? Deb, lembrando você que quer saber dessa notícia aí lá no finalzinho do nosso podcast, é só ficar ligadinho que você vai saber qual os locais que ainda... O planeta tem 6 campeonatos rolando, beleza? Fica aí até o finalzinho que você vai saber onde é esse local. Será que é lá na Caucaia, hein? E o Caucaia, pode ser, o Caucaia tá no planeta, né? Só que lá não é futebol profissional, seria amador. O que eu tô falando é profissional, ok? E agora vamos com o nosso tema. No momento, as negociações para resolver o impasse financeiro entre atletas e clubes do futebol cearense, ora parado, em virtude da famigerada pandemia, está avançando. Apesar da CNC, Comissão Nacional de Clubes, haver emitido uma proposta na última segunda-feira, 23, aos jogadores, proposta esta que consiste na redução salarial de 25% durante a quarentena protagonizada pela já citada pandemia, certo? O presidente do SAFES, Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, o Marcos Gaúcho, acredita que o projeto aqui no nosso estado pode ser solucionado de outras formas. Marcos afirmou que manteve contato com as diretorias das equipes cearenses, no intuito de atender a demanda dos profissionais locais. Abre aspas aqui, a conversa aqui, vamos abrir aspas aqui para o Marcos Gaúcho, que disse: conversei com o presidente Nilton Filho do Ferroviário, com Robson de Castro do Ceará e Marcelo Paz do Fortaleza. O momento é de diálogo, de conversa, de entendimento. A receptividade foi muito boa para todos os clubes. Talvez a solução que encontremos aqui no Ceará não seja boa para o Flamengo no Rio, por exemplo, mas seja boa para nós cearenses, dentro da linha que a gente atua. Ele concluiu. E voltando a falar da CNC, ou seja, a Comissão Nacional de Clubes, eles falaram que para os times da Série A, B, C e C do Campeonato Brasileiro, a proposta também envolve uns descontos aí nas férias coletivas a partir de abril e mais 10 dias na transição de 2020 para 2021. O que é que eles querem dizer com isso? Que os atletas podem pegar 10 dias de férias agora, no mês de abril, durante a pandemia, durante a quarentena, aliás, e quando for no final do ano, eles só vão ter 20 dias, entendeu? Eles querem colocar essa coisa aí também. No contexto local, Marcos Gaúcho ressaltou que não existe uma unanimidade sobre esse posicionamento dos atletas, mas todos compreendem que o momento financeiro das equipes é muito ruim, e por isso eles buscam o melhor para ambos os lados. Ok, Jorge? Ok, Deb. E falando nessa paralisação do futebol, teve alguns momentos aqui na história do Mundial que ocorreu essa paralisação do futebol. Na gripe espanhola, em 1918 a 1920,
na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial também, e na Guerra Civil Espanhola, nesses quatro momentos, e também na Guerra dos Balcãs, que foi lá na Iugoslávia, de 1991 até 2001. Lembrando esses cinco momentos. 5 momentos que o futebol parou, né? Teve parada. Mas agora, lembrando que, por exemplo, na gripe espanhola, o mundo não foi na Segunda Guerra. Eu acredito que tenha sido no planeta todo, né? Foi, no planeta todo. No planeta todo foi a primeira, né? Primeiro evento assim que tem que parar no mundo todo. E falando e também em assunto, também agora vamos passar a bola para o nosso amigo Pedro Breno, que está agora aqui na nosso podcast também. Pedro Breno, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Pedro. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? É isso aí, aqui quem está falando é Pedro Breno, um prazer enorme estar participando aqui junto com meu amigo Jorge Bruno e também meu grande amigo Ronaldo Deber. Gente, probleminhas técnicos aqui, mas deu tudo certo. E, bem, eu peguei um pouquinho aí do finalzinho da conversa de vocês sobre a questão da paralisação, né? É uma situação muito complicada aqui nesse momento, não só no esporte, né? Não só no futebol, mas realmente que tem abalado a sociedade como um todo. Então, é um tema bem complicado de se tocar, né? Envolve redução salarial, envolve vários tópicos que é bem difícil de dar, mas que realmente o momento exige que haja esse tipo de conduta. Ô Pedro, é uma satisfação estar com você, também com o Bruno. Então, só para concluir esse tema que a gente começou ainda falando sobre o Fortaleza e o Ceará, veja o Márcio Gaúcho, né, que é o presidente do Sindicato dos Atletas, ele acompanha tudo em tempo real, né? Ele diz que não é fácil ter uma unidade, uma união, porque afinal de contas são muitos clubes, muitos atletas, muitos pensamentos diferentes, e os problemas dos clubes, logicamente, que cada um tem um tipo de problema, né? Ele cita o caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Flamengo está em dias com seus atletas, o Vasco não. E aqui no estado do Ceará nós temos Ferroviário, temos Ceará, Fortaleza e Guarani de Sobral, que vão participar de campeonatos a nível nacional. E o caso do Guarani, inclusive, já demitiu todos os atletas. E no caso, o Marcos, ele está tentando do Guarani para que essa demissão seja... eles voltem atrás nessa demissão, porque seria difícil para a equipe do Guarani retornar, se o campeonato cearense retornar, o Guarani teria que inscrever novamente seus atletas. Digamos que retorne na próxima semana. Então, o Guarani já não poderia participar, porque sexta-feira, agora 27, encerram-se as inscrições do campeonato cearense. E não poderia mais inscrever nenhum atleta. Todos demitidos, não poderia readmitir, né? Então, esse é um grande problema. Agora, espera-se que Marcelo Robson e Marcelo Paes e Robson de Castro possam se unir, que é o que aparentemente vai acontecer, unirem-se para solucionar os problemas das suas equipes, Ceará e Fortaleza, ok? Ok, Débora. E lembrando que acho que nesse negócio aí das inscrições, acho que talvez eles prorroguem, né? Por causa da situação, que é uma situação que não é muito fácil, assim, de tomar uma decisão, né? De botar regras, porque com certeza eles vão abrir dessa questão das inscrições, né? E por falar nesse problema das inscrições, Bruno, a gente tem que lembrar também o problema do Caucaia, né? Porque o Caucaia também está falando em demitir os seus atletas todinhos. Também, todos, né? O grupo todo. Agora, só um ponto aqui que eu esqueci. O Guarani, ele demitiu todos os atletas, mas ficou com o professor Washington Soares. Esse se mantém firme no seu emprego, ó. O Washington Luiz e o Jorge Veras. O Washington Luiz e o Jorge Veras, que, se não me engano, já passou pelo Ferroviário, né? Ele é o técnico da base do Guarani de Sobral. Do Guarani de Sobral, né? Então, nesse momento, e dentro das negociações, o Guarani de Sobral realmente é um capítulo à parte, né? Se não, vejamos. O Guarani de Sobral, após anunciar agora, né, a demissão de todo o seu elenco por conta da paralisação do calendário, o SAFES emitiu uma proposta ao clube nessa terça-feira. Ontem o SAFES emitiu uma proposta para reverter a situação e manter os jogadores empregados durante a pandemia. A pandemia
Então o presidente o Marcos Gaúcho reforçou que o pedido foi aprovado pelos profissionais, pelos atletas, e depende agora da aprovação da diretoria do time. Ele diz, nós enviamos uma proposta para o Guarani de Sobral para tentar reverter a solução da demissão em massa. Conversei com o Thiago, que é o diretor, e ele disse, vamos esperar, mas é uma proposta boa e razoável. O momento é de diálogo, de conversa, de entendimento. Temos que entender as aflições de quem paga e de quem recebe dentro do contexto do equilíbrio. Explicou. Na decisão unilateral do Guarasol, os contratos dos atletas foram suspensos sob a justificativa de que seriam normalizados com o retorno das competições. Apenas o técnico Austin Luiz, já citei isso, né, segue no cargo da equipe principal. Marcos Gaúcho ressaltou que o projeto do clube é interessante e não necessita de medida tão severa. E aí ele passa a falar também sobre a situação do Guarani hoje dentro do contexto do futebol cearense. Montou um grande time com bons jogadores e começou a se destacar, né? Aí, a partir de você ver que ele fez um grande time e investiu muito, o projeto não é ruim. Tem uma gestão responsável, até o momento o Guarani não teve problemas financeiros, a sua diretoria aparentemente é competente e resgatou aquele passado do clube, que o Guarani foi um dos grandes clubes já esteve em bons posicionamentos dentro do futebol cearense. E a expectativa é que haja uma nova posição na cúpula do time. Isso espera-se que venha aconteça essa resposta do time do Guarani até sexta-feira, através do seu presidente Mauro Fusaro, certo? Um ponto que eu queria tocar aqui nesse momento é do seguinte, eu estou aqui vendo a reportagem só para confirmar os números do que eu gostaria de falar. A CBF, em 2019, teve uma arrecadação de 957 milhões. Uma merrequinha, né? E é o nosso amigo Ronaldo, como se diz, uma entidade que diz, se a confederação que olha para os clubes brasileiros, ter esse tipo de arrecadação, e no momento de esta própria entidade não consegue fazer algum tipo de auxílio aos clubes pequenos, mantendo o futebol nacional. Porque, como você falou, o Guarani de Sobral ele tem uma certa relevância aqui no futebol cearense. Tem relevância. Campeão brasileiro, é um dos poucos clubes campeão brasileiro, né? Exatamente. Como que pode, a gente teve representantes como o Caucaia participando da Copa do Brasil, a gente tem Ceará e Fortaleza na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Como que pode a CBF ser essa confederação que diz zelar por todos e que na hora da arrecadação está lá para pegar o dinheiro dos clubes, nesse momento de crise, não ter nenhum posicionamento, não dizer qual que vai ser as medidas que ela vai tomar para poder auxiliar esses clubes e principalmente tendo esse tipo de receita em caixa, não poder dividir isso igualmente agora no momento de necessidade, porque esse lucro que ela obteve, essa receita que ela obteve nesse momento, não foi de outra coisa, foi de jogos com seleção brasileira, foi com jogos desses clubes que mesmo pequenos participam da Copa do Brasil, porque eles têm uma comissão de Série A. Isso. Como que pode, nesse momento, ela não ter nenhum tipo de posicionamento? Eu fico indignado com isso, é claro. Sou jovem, mas já entendo que a CBF faz isso há muito tempo. Mas como que pode, nesse momento, a gente não ter nenhum posicionamento sobre isso? Pedro, o complicado também é que você fala de CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Antigamente se falava que era a entidade mãe, né? A entidade master, né? A entidade master do nosso futebol. E hoje, então eu coloco também as federações. Eu não estou colocando só a Federação Cearense, mas de todos os estados, porque o Brasil inteiro está parado. E essas federações que também arrecadam com o clube, junto com o clube, que a partir do instante que o torcedor entra no estádio, ali tem um percentual da federação, tem um percentual do clube, tem um percentual para todo mundo. Fora os outros, a parte de marketing, né? As propagandas, os comerciais na beira do campo, que pertencem à federação, para as federações, e também deve ter um percentual. Por exemplo, nos campeonatos nacionais, todos aqueles comerciais lá que tem em torno do campo pertencem à CBF. Quando é no cearense, pertence à Federação Cearense. No pernambucano, no paraibano, etc. Então, essas coisas, esse dinheiro entra, tudo bem, a gente sabe que há as despesas, há os funcionários, etc. Mas, vamos e venhamos, né? Não justifica, né?
É isso. Não justifica que nesse momento não tenha nenhum tipo de posicionamento de nenhuma dessas federações. Eu citei a CBF. Não, ninguém fala nada, né? Porque a CBF salta aos olhos esse valor. Olha, se você pegar a renda do clube que mais arrecadou no ano passado, em 2019, que foi o Flamengo. Eu acredito que a arrecadação dele pode ter ultrapassado, não sei, mas ficou muito de igual para igual, sendo que a CBF é uma confederação, ela não deveria estar recebendo um lucro tão absurdo dessa forma, e nesse momento não tem posicionamento nenhum, né? Salvo engano, eu vi também essa relação. Quem ficou em segundo foi o Fortaleza, né? Pronto, isso. Até porque é muito levado em consideração nessa questão da arrecadação, tudo que houve de receita, né, para o clube, no caso dos clubes, né, tudo que veio de receita, e depois eles fazem aquele balanço para ver se o clube teve superávit, se teve déficit e tudo mais, tem todos os descontos, com salários, com viagens e tudo mais, né? No caso da CBF, ela consegue todos esses fundos a partir de, como eu disse, né, também da seleção brasileira, né, os jogos que ela faz, né? Tanto da seleção brasileira profissional masculina quanto da feminina também. Feminina, isso. Os clubes que jogam as séries A, B, C, D, além da Copa do Brasil e outros campeonatos como a própria Copa do Nordeste, que também é da CBF, né? São várias... Não só a Copa do Nordeste, a Copa Verde, né, também. Sim, a Copa Verde. São várias formas que ela utiliza Copa do Brasil. Ter essa arrecadação absurda. E nesse momento, eu pessoalmente fico desapontado, mas já imaginava que isso iria acontecer, de não ter nenhum posicionamento da CBF para isso. Os clubes pequenos realmente, a tendência é se desfazerem, porque não tem como manter esses jogadores sem nenhum tipo de receita, sem nenhum tipo de aposta, sem nenhum tipo de auxílio. Realmente é uma situação muito complicada que a gente vê. E olha, para mostrar como a estrutura do futebol é altamente desorganizada. O Guarani de Sobral foi o clube que ficou na primeira colocação, na primeira fase do Campeonato Cearense. Do estadual, exatamente. Na segunda fase ele estava disputando nas cabeças. Como ele ganhou a primeira fase, Pedro, ele já assegurou a sua vaga na Copa do Brasil de 2021. Exatamente. E aí, nesse momento de crise, onde os jogadores precisam ficar nas suas casas, os trabalhadores precisam se manter em casa porque temos uma pandemia acontecendo nesse momento, o clube que teve todos esses momentos aí de certas glórias esse ano, ele não consegue manter os seus atletas. Como que o time vai entrar em campo sem atleta? Não existe de maneira alguma. Então mostra realmente que é totalmente desestruturado, não tem estrutura nenhuma de futebol, não tem planejamento nenhum, não tem organização nenhuma. E digo mais, esses clubes pequenos são exemplos desse momento. Mas não me surpreendo de maneira alguma se isso começar a chegar a clubes maiores. Acredito que Ceará e Fortaleza têm um certo resguardo, porque realmente se organizaram muito bem nos últimos anos. Estão melhor em casa. O caixa deles dois deve estar melhor, né? O caixa. Sim, exatamente. Tem linha de crédito também para conseguir empréstimos se for necessário, que não é algo também muito ruim também para um clube do tamanho de Ceará e Fortaleza. Mas eu não me surpreendo se grandes clubes, para além deles, clubes que já vinham com dificuldades, como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense, esses clubes de fora do estado do Ceará, exatamente, se eles tiverem dificuldades para manter seus jogadores, para manter funcionários, porque esses clubes, eles já tinham uma dívida muito grande. E nesse momento, realmente, fica muito complicado. Precisa que haja um auxílio, mas não só para esses grandes. Eu acho que o auxílio tem que acontecer principalmente para os pequenos que não têm realmente as suas verbas nesse momento. Certo? Então, Pedro e Bruno, eu acho que nesse momento o campeonato cearense de 2020 deve estar praticamente comprometido, né? A gente não sabe como é que vai terminar, se vai terminar, o que vai acontecer daqui para frente, não é isso? É verdade. Absolutamente. Verdade. E falando nessa situação, hoje eu conversei com o presidente do Barbalha, ele falou que não vai rescindir contrato com ninguém, vai ficar dando uma ajuda de custo enquanto volta o campeonato. Conversei também com o técnico, tentei um contato com o técnico, com o presidente do Pacajus, não me respondeu.
O Caucaia, em uma entrevista ontem pela uma rádio co-irmã nossa, informou que iria ficar na mesma situação do Guarani de Sobral, uma possível rescisão. E já os clubes maiores, né, que é o Ferroviário... Tem o Atlético Cearense também nessa jogada. Então vão continuar a atividade ainda, mas por enquanto não tem nada definido não, a questão do seu futuro, né? Porque por enquanto tá dando para aguentar a peteca, né? Não vamos ver até quando vai a questão de aguentar, né? Essa paralisação aí de quantos meses vai ser. Ontem eu tava detalhe, desculpa te interromper, ô Bruno, mas tem mais um detalhe. A equipe do Floresta, que caiu para a segunda divisão do Cearense, mas ele está na Série D. E vai ter que formar um time para participar da Série D quando começar, não é isso? É verdade. E lembrando que a Série D esse ano vai ser, se eu não me engano, 14 jogos. Vai ter mais jogos do que no ano passado. Vai ser um calendário até quase final de outubro. Vai ser recheado quem vai participar da Série D esse ano. E provavelmente eu acho que eles vão manter a base, a questão da equipe do Floresta, né? Eles emprestaram muitos jogadores para fora do estado, né? Tem uns 5 ou 6 atletas, pelo que eu lembro, assim, uns 5 ou 6 atletas que saíram do estado e foram... Em Manaus, tem gente na Paraíba, tem em Goiás. O Caia Caraú tá no Flamengo do Piauí. Do Piauí, isso. Teve o Antes Sobral, que foi emprestado do Calcaia. Ronaldo e Bruno. Outra questão que vem nesse momento, eu acredito também, é do seguinte: tanto se discutia sobre a questão dos estaduais, se os estaduais estavam mortos, se não. E aí, isso também, esse momento vem para esclarecer realmente de como o estadual é importante para esses clubes pequenos, né? Tô do teu lado, tô contigo, Pedro, tô contigo. Não tem essa renda durante todo o ano, não tem participação em campeonatos brasileiros, como mas ele motiva o Estado. Né? Exatamente. Há clubes como, por exemplo, o Caucaia, que não tem nenhuma série do Campeonato Brasileiro, mas que através do Campeonato Cearense, através das suas vitórias e conquistas, conseguiu chegar a um campeonato de Copa do Brasil, né? Conseguiu disputar a Copa do Brasil. Foi um jogo, mas disputou, né? Isso. Disputou, participou, está lá registrado. O clube do Caucaia fez isso. Ele conseguiu ter a receita, ele conseguiu participar desse campeonato. Então, eu vejo que o campeonato cearense e os campeonatos estaduais, se realmente não querem que continue, que se faça uma reformulação, mas que não se acabe, porque se acabar, vai acabar prejudicando muitos clubes pequenos que realmente necessitam dos campeonatos estaduais para se manter. Então, esses clubes precisam de campeonatos, eles precisam que seja estruturado alguma forma para que eles consigam se manter também durante o ano. Então nesse momento, mostra justamente isso. Eu entendo também, Pedro. Pois não, Bruno? Imagine sem campeonato cearense, quais equipes que vão participar da Série D do Brasileiro, né? Sem campeonato cearense? Série B, Série C, etc. Copa do Brasil, a Fares Lopes. Eu entendo também, Bruno e Pedro, que as equipes menores, no caso esse ano Pacajus, a gente pode colocar assim, Pacajus, Caucaia e Barbalhas, menores da Série A. Nós temos também a Série B, onde tem grandes times, como esse ano vai ter Icasa, Guarani de Juazeiro, Tiradentes, Maranguape, Iguatu, clubes que já disputaram a Série A. É um celeiro de renovação dos atletas do futebol cearense. É desses clubes pequenos que surgem os grandes nomes que vão passando de clube em clube, muitos saem daqui do Ceará direto para outros centros mais avançados. E esses clubes são quem realmente que dão um contexto diferenciado para os grandes, né? Você vê que num jogo aí entre grandes e pequenos, de repente um pequeno faz uma festa, faz uma zebra em cima de um time grande, e isso motiva muito o futebol. O camarada lá do Iguatu, o cidadão que mora lá no Iguatu, quando o Iguatu joga aqui pela Série A, que vai Fortaleza para lá, vai Ceará para lá, é uma festa na cidade, o município economicamente se transforma. São várias coisas que é preciso que as federações, a confederação, esse pessoal vejam com melhores olhos as nossas, não só as séries
A, que é a principal, mas também a B, a C, e os campeonatos. Bruno, isso aí é assunto nosso, né, Bruno, daqui a uns dias. Levando em consideração o que você está falando, Ronaldo, inclusive, a gente destaca aqui 2 atletas que foram contratados pelo Ceará Esporte Clube, né? O atacante Kleber, né, que era do Barbalha, e também o atacante Jacaré, que é do Calcaia. São 2 joias que foram encontradas aí no Campeonato Cearense, e agora vão ter destaque no time do Ceará. Agora foram contratados pelo Ceará, vão ter a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro de primeira divisão, vão compor esse elenco, e são jogadores jovens que realmente vêm para renovar, tem características interessantíssimas. O Kleber é um jogador alto, forte, um jogador que realmente tem o faro do gol. O Jacaré é um jogador mais de drible, de lado, realmente aquele jogador que quebra o desequilibra o jogo. Jogadores interessantíssimos que a gente encontra no Campeonato Cearense, e que esses clubes podem se aproveitar também, de certa forma, né, do seu poderio financeiro e daquilo que eles conseguem de calendário durante o ano, para atrair esses atletas para eles, e assim destacar o futebol cearense, quem sabe, né, mais adiante, formando novos jogadores como Arthur Cabral, como alguns outros jogadores lá, Felipe Jonathan, que está no Santos. Vamos colocar também, vamos aproveitar esse papo e colocar também um camarada que há uns 2 anos atrás estava vendendo moto lá no Iguatu. Era vendedor de moto. Cariús? Hoje está no Fortaleza. Né? Série A. E isso no auge dos 33 anos, se eu não me engano. E o 31 anos. Olha aí, o cara foi mais ligeiro do que... eu já tinha visto que ele tinha passado a barreira dos 30, inclusive foi um dos grandes empecilhos para que o Fortaleza, no primeiro momento, fizesse uma negociação ainda no início do ano passado, quando o Cariús realmente despontava ainda no Ferroviário, para que ele iniciasse já algum tipo de contrato com ele por conta da idade. Eu lembrava que tinha algo do tipo. Mas mostra, né, que não tem idade para isso, o cara tem faro de gol, chegou no Fortaleza esse ano, já conseguiu fazer bons jogos, é um cara realmente muito humilde, uma pessoa muito boa de conversar, a gente que faz a cobertura dos jogos, teve já esse contato com o Cariús, é uma pessoa que tem um fino trato realmente, e que está se destacando no Fortaleza e vai se destacar ainda mais, eu acredito, durante um ano, e é por isso que é tão importante o Campeonato Cearense, para que possa revelar esses jogadores, né, e conseguir fazer cada vez mais o futebol cearense se fortalecer. E por falar em idade, quem aniversariou essa semana, mais precisamente na segunda-feira, dia 23, foi o Juan Quinteiro, né, zagueirão do Fortaleza, colombiano, e de presente ele ganhou uma renovação de contrato por mais 2 anos. Ele vai ficar no Fortaleza, esse contrato dele agora deu uma esticadinha, né, vai até 2022. É um atleta que chegou aqui meio a gente sem confiar muito, porque nunca um atleta estrangeiro, né, mesmo da América do Sul, tinha chegado aqui no futebol cearense e tinha dado certo, né? Pouca gente apareceu, mas o Quinteiro é um cara que até o momento já participou de 65 partidas pelo Fortaleza, né? E ele completou, eu falei que o cara tinha aniversariado, mas não disse a idade do cara, 25 anos. Ele se tornou titular absoluto do Fortaleza no comando do Rogério. É destaque da Série A, atuou em 37 partidas, aliás, ele atuou em 37 dos 38 jogos da Série A do ano passado do Fortaleza. Inclusive, em virtude da sua boa campanha, do seu bom rendimento durante a Série A, ele recebeu até com o convite de vários clubes, dentre eles o Corinthians. E o Quinteiro disse, né, em entrevista que tudo isso ele deve ao trabalho que ele está fazendo e a confiança do Rogério Ceni no seu trabalho. Ele é um jogador que é um zagueiro muito completo, ele tem velocidade interessante, não muita, mas tem uma velocidade interessante, é um jogador de bom desarme, mas tem um ponto de desequilíbrio que é o seu temperamento. É um jogador que perde a calma com muita facilidade em jogos, inclusive, onde o estresse é muito alto. Claro, ano passado ele teve um ótimo momento, tanto na campanha da Copa do Nordeste, como na campanha da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano ele iniciou de uma forma um pouco diferente, né? Ele acabou
tendo problemas na Copa do Nordeste, no jogo do Clássico Reis. Foi na Sul-Americana não gostei dele. Isso também na Sul-Americana, no primeiro jogo. Na Sul-Americana, e principalmente no jogo da Sul-Americana, ele não estava indo muito bem no jogo, estava um pouco aéreo, tinha alguns problemas na marcação, no ajuste de marcação, apesar de o time conseguir jogar muito bem no seu ataque, quando era necessária a defesa, ele não conseguia encaixar muito bem ali na forma de defender, mas o grande ápice aí foi o cartão vermelho, que ele recebeu por uma expulsão realmente muito tola, muito desnecessária, né, e acabou deixando o time do Fortaleza na mão. Facilitou, com certeza facilitou o trabalho lá do Independiente, né, e isso, um jogo contra o Independiente, que é um time argentino, que a gente sabe que a Argentina é um time, os times argentinos valorizam muito as Copas. Logo o Independiente, que é o rei de Copas, né, campeão 7 vezes da Libertadores da América, tinha um time que estava passando por um momento difícil no Campeonato Argentino, não conseguia embalar vitórias, tinha inclusive perdido no jogo anterior ao primeiro jogo do Fortaleza, o clássico contra o Racing, onde o Racing perdeu 2 jogadores expulsos e o Independiente acabou ainda assim, sendo derrotado pelo Racing. O técnico estava na berlinda e tudo mais, toda a situação envolvendo o Independiente, mas no jogo contra o Fortaleza se impôs dentro de casa, no sentido de conseguir fazer o gol a partir ali, do momento onde o Quinteiro foi expulso, né? E aqui no jogo em Fortaleza, realmente aí valeu-se de toda a experiência para conseguir fazer o gol ali nos últimos minutos e garantir a classificação. Então o Quinteiro, ele teve seus altos no ano passado, tem tido seus baixos esse ano, que é normal. Eu acho que todos os jogadores acabam oscilando, tendo momentos melhores, momentos piores, mas está correto o Fortaleza em renovar. Teve uma temporada muito boa no ano passado, esse ano tem tido dificuldades, mas tem tudo para voltar à sua forma, então está correto o Fortaleza em renovar o seu contrato até 2022. O mais importante do Quinteiro no ano passado é que dos 38 jogos da Série A, ele participou de 37, né? Aí a gente vê a capacidade do jogador. Outro jogador também de Fortaleza que está em alta no momento é o goleiro Felipe Alves, né? Inclusive está sendo cogitado ainda o Sampaoli, que é o técnico do Atlético Mineiro e é um cara que gosta muito dos goleiros do futebol cearense, né? Quando ele estava no Santos ano passado, ele levou o Everton, né? E agora ele quer levar o Felipe Alves na Fortaleza. Deb, nem tanto questão de ser cearense, não, questão de goleiros que trabalham vai jogar com o pé, com o pé. Exatamente. E nessa característica ele está muito correto. Pedro, mas eu acho que no futebol brasileiro não tem ninguém com uma saída de bola de goleiro, né, com o pé, melhor do que o Felipe Alves. Você já viu alguém jogar mais ou menos? Eu concordo em partes. Eu acredito que é um dos grandes goleiros nesse quesito, mas vale destacar aqui o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, que é um jogador que consegue também ter essa característica muito forte. E também o goleiro Diego Alves do Flamengo, que é outro goleiro que joga muito bem com os pés. Mas eu acredito que no top 5 ali, com certeza, temos o Felipe Alves e também o Everson, né, que foi levado para o Santos, né? O Everson não participa tanto do jogo quanto esses atletas. Desculpa, mas esses goleiros que você falou, eles não participam do jogo tanto quanto o Felipe. Né? É isso que eu vejo. E ainda é pegador de pênalti, que é uma beleza, né, companheiro? A questão dos pênaltis, a gente que vê ele de perto do estádio, né, consegue ver o quanto ele realmente tem o dom para isso. Ele se concentra muito, consegue fazer aquele jogo ali contra o jogador que vai bater o pênalti, e realmente tem feito boas partidas, tem defendido muito bem, e agora vai o Fortaleza tentar blindar esse jogador, né, de um clube como o Atlético Mineiro nesse momento. O Marcelo disse que o Atlético Mineiro pode levar, mas parece-me que é só 10 milhões, né, a multa, e ele quer à vista, o dinheiro todo é à vista, não é negócio de prestações, não. Ele quer no... Ronaldo, inclusive, o Atlético Mineiro fez um investimento muito alto no Sampaoli, agora está querendo fazer investimento em contratação de jogadores, já contratou um goleiro, vale ressaltar isso, o goleiro Rafael, que era do Cruzeiro, foi para o Atlético Mineiro. Então eu não entendi muito bem essa questão de querer vir atrás do Felipe, que já tinha feito a contratação de goleiros, tá certo?
Mas tem um goleiro, tinha na verdade, né, o goleiro Clayton, que era um jogador da base, que estava se destacando muito também no Atlético Mineiro e foi para o Red Bull Bragantino, né, e agora repôs com o Rafael. Então eu não entendi muito bem. O Atlético Mineiro pode se enrolar também nessa questão, afinal de contas é um clube que tinha suas finanças também não muito estáveis, né, e nesse momento tentar trazer um goleiro do poste do Felipe Alves, como você bem disse, pagando um valor altíssimo, bem mais difícil, né? Complicado. Afinal de contas, o Felipe Alves está muito bem aqui no Fortaleza. Aquela saída de bola do Fortaleza, sem o Felipe Alves, não funciona, né, companheiro? Quando está o Boeck, quando acontece do Boeck entrar, a saída de bola é diferenciada, né? Isso sem dúvidas, é um jogador importantíssimo para a equipe do Fortaleza, e eu acho que nesse sentido o Rogério Ceni vai ser uma peça importantíssima para manter o Felipe Alves aqui no Fortaleza, porque ano passado foi ele que deu toda a confiança para que o Felipe Alves pudesse entrar no time titular, mesmo quando o Boeck era um dos ídolos aqui da torcida do Fortaleza. Então eu acredito que esse momento também possa ser que o Rogério Ceni seja essa peça fundamental para manter o Felipe Alves agora na equipe do Fortaleza. Realmente o Rogério Ceni é um camarada que está lá no Fortaleza e que agrega todo o plantel, e há uma sintonia bem interessante entre a comissão técnica comandada por ele, os atletas e a diretoria financeira do Fortaleza, começando pela amizade que a gente percebe que existe entre o presidente Marcelo Paes e o técnico Rogério Ceni. Então, isso faz com que o Fortaleza se mantenha numa sintonia legal e em harmonia, né, os diversos setores do clube. Isso é uma das provas pelo qual a equipe do Fortaleza está dando certo nos últimos anos também, não é? E falando de diferencial também do Felipe Alves, ele não tem empresário, né? Ele mesmo que conversa com a equipe que ele mesmo que desenrola os negócios dele, né? É um negócio que é diferente, né? No dia de hoje é muito difícil você ver um atleta sem um empresário, né? Para indicar. Meu querido, tem menino do Sub-13 que já tem empresário. Hoje em dia se usa muito a palavra, Ronaldo Jorge, a palavra staff, né? O meu staff. Então, hoje em dia eles já utilizam muito isso. E é muito engraçado, realmente é uma curiosidade muito interessante. E que pode ser, como eu disse, o fiel da balança, essa questão da amizade dos jogadores, da comissão técnica, para manter essa peça tão importante aqui no futebol cearense, na equipe do Fortaleza. Pedro, teve um dia que nós estávamos conversando com um assessor, né, de atletas, que ele indica os atletas para algumas equipes, um dia desse no PV, o Exatamente. Thiago Guimarães, né? Exatamente, Thiago Guimarães, uma pessoa muito boa de conversar, uma pessoa que realmente tem muito conhecimento do futebol, gerencia a carreira de alguns atletas, e a gente conversou muito sobre isso também, né? Sobre a questão de como os atletas hoje, cada vez mais jovens, eles estão realmente buscando ter o seu empresário, ter, como eu disse, a questão do staff, para que gerenciem a carreira dele, ele realmente se preocupe só em jogar bola, não se preocupe com nada do que acontece na questão de negociação, de contrato e tudo mais. É isso. Agora, só para fechar a nossa história aqui, o nosso papo, é aquela velha história, o que eu falei no princípio do nosso trabalho, o Bruno, sobre que com pandemia, sem pandemia, não tem problema. Tem 6 campeonatos do mundo rolando aí, viu? Então, e antes de você falar os negócios, você que quer seguir o nosso trabalho, vai lá no Portal Show de Esportes, no Facebook, Twitter e Instagram. Agora é com você, Ronaldo Delber. Como é que é a continuação aí do... E só para acrescentar também, deberlimablogspot.com. Tudo sobre futebol de base, feminino. Isso. E também o futebol cearense você acompanha lá no blog deberlimablogspot.com. Pronto, as minhas redes sociais, só você procurar Pedro Breno SA, você encontra tudo de Twitter, Facebook, Instagram. As minhas redes sociais eu não costumo movimentar muito, onde eu estou me antenando ainda. Eu acho que eu sou um jovem com espírito de não muito rede social, não gosto muito de estar atualizando, mas prometo a vocês que vou estar gerando um conteúdo também por lá para que a gente possa acompanhar. Mas de qualquer forma, para acompanhar melhor ainda o meu trabalho, é aqui na página Show de Esportes, tá certo? Facebook, Instagram, Twitter, portal Show de Esportes e também na página Show de Esportes.
novo coronavírus, mais conhecida como Covid-19, né? Pode ter parado a Liga dos Campeões da Europa, adiado a Eurocopa, a Copa América, e adiou, porque inclusive já adiou mesmo as Olimpíadas do Japão. Além de que, por incrível que pareça, conseguiu impactar até o campeonato cearense, companheiro. A pandemia, né? Por essa ninguém esperava. Por essa ninguém esperava, né? E até o campeonato calcaense, né, de subúrbio também foi parado. Também parou, olha aí, tá vendo aí? Agora, só que nem todos os países do mundo decidiram mexer com seus calendários no futebol. 6 ligas nacionais continuam em atividade pelo planeta. Algumas delas, até mesmo com presença de torcida nas partidas no estádio. São 6 campeonatos de futebol que estão sendo mantidos. São os seguintes: 2 na África, Angola e Burundi são os países que estão com seus campeonatos rolando, né? No Burundi e Angola, na África. Na Europa, apenas um, na Bielorrússia. Um na Oceania, que é o continente Oceania, o país é a Austrália, e na Ásia, em Mianmar. E, finalmente, o campeonato, aqui na América Central, o campeonato da Nicarágua. Só o campeonato top. Em 2 deles não há registro. Só top. Em 2 deles não há registro de casos de contaminação. Detalhe, né? Entre esses 6, em 2 não há contaminação. Por exemplo, em Angola, na África, é o continente menos afetado pelo Covid-19, até agora o campeonato do país continua normalmente, mas com portões fechados. A rodada desse final de semana agora, desse último, teve somente 2 partidas adiadas por causa da pandemia. Porém, os líderes da competição atuaram normalmente. No caso, o Atlético de Luanda ganhou fora de casa do 11 Bravos, por 3-0. Angola registrou até o momento, em todo o país, apenas 2 casos de corona e nenhuma morte. No Burundi, por exemplo, que também é outro país africano, teve no final de semana um clássico entre os líderes da competição. No caso, o Le Massagé Ngozi e o Musongati. Os 2 empataram em 1-1. Eu consegui traduzir esse negócio aqui que é meio afrancesado. Isso com presença de público no estádio. Segundo a OMS, o país não tem nenhum caso da doença confirmado no Burundi. Tá? Na Austrália, por exemplo, após várias discussões entre dirigentes locais, que a gente até sabe que a situação lá na Austrália também não está muito legal. O campeonato vai continuar normalmente, mas com portões fechados. De sexta-feira para cá, da última sexta-feira, foram disputados 4 jogos. A organização só vai repensar em uma possível suspensão a partir de abril, data prevista para a fase eliminatória. A Austrália tem 1,7 mil, ou seja, 1.700 casos da doença e 7 mortes já confirmadas. Isso na Austrália. Na Europa, somente a Liga da Bielorrússia, a única da Europa que ainda está em atividade. O torneio começou no dia 19 agora, de março, após o fim de um período do inverno lá na Bielorrússia. O inverno lá não é moleza não, entendeu? É um antigo país da antiga União Soviética. Até agora, os times disputaram apenas a primeira rodada. Os jogos seguintes serão nesse final de semana agora. E a disputa tem sido com portões abertos, com torcida e tudo. Uma curiosidade é que o presidente do país, Alexander Lukashenko, brincou na semana passada, uma semana atrás, com a pandemia. Disse que quem trabalha com o trator não são nem ricos. Então, por isso que a antiga República Soviética, a Bielorrússia, tem até agora 76 casos confirmados da doença e nenhuma morte. Em Mianmar, uma das poucas nações ainda sem registro da doença, a liga local continua normalmente. No jogo mais importante da rodada, o líder Anti-Harvey United venceu por 4-0 o Zilkap United e se manteve na ponta da tabela. Agora, mais interessante, que é mais próximo aqui da gente, é o campeonato da Nicarágua, e aqui na América Central, onde há somente 2 casos confirmados de coronavírus. Na rodada do fim de semana teve 5 jogos e teve uma cena diferente. O líder da competição, no caso o Derianguén, entrou em campo com máscaras antes da vitória por 2-0 diante do Deportivo Ocotal. E os demais jogos foram o Manágua 4, o Juventus de Manágua 2, Cabanhas 1,
Chinandega 1 também, o que nós já falamos, o de Aranjem 2 e o Total 0, e o Esteli 4, Real Madrid. Mas Real Madrid lá na Nicarágua tomou de 4-0 do Esteli. E o Jalapa venceu o Ferrete por 2-0. As partidas locais estão sendo disputadas com portões fechados. Quero agradecer a você e ao Pedro, por exemplo, por nós estarmos juntos aqui, mais uma vez falando sobre o futebol cearense, que é o que nos importa, né? O futebol é o nosso esporte, é aquilo que a gente gosta de fazer, de falar, e principalmente o nosso futebol, o futebol cearense. E aproveitando o embalo, eu queria colocar para vocês também que não só o futebol profissional, mas também o amador, de uma maneira geral, no nosso estado, está parado. As bases, os sub-13, 15, 17, está tudo parado, inclusive agora ia iniciar o 17. O futebol feminino no Brasil está parado, né? A Série A e a 2, no caso, onde os dois grandes clubes cearenses estão disputando, o Fortaleza e o Ceará também está parado, inclusive o Fortaleza nem estreou ainda, o Ceará ainda estreou, ganhou de 5-0, né? Do Oratório, que é um time lá do Amapá. O Ceará conseguiu estrear porque o jogo foi na sexta-feira, no sábado, e no domingo foi tudo parado. O Fortaleza teria que estreava na segunda, né? E esse jogo foi suspenso. Então o Fortaleza não estreou ainda. Se eu não me engano, foi no domingo, no intervalo, não foi de jogo Ceará Esporte, nós estávamos transmitindo. Nós já anunciamos, inclusive, que iríamos fazer, né? No intervalo da partida. Que estaria suspenso, né? O campeonato cearense. E aí nós vamos torcer para que esse problema, que é um problema sério, um problema de saúde no planeta, né, seja solucionado, a gente consiga, os nossos representantes da área de saúde possam dominar esse vírus aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo, como já está, inclusive, aonde a pandemia começou, na China, já está, inclusive estão falando que o campeonato pode começar na próxima semana, o campeonato chinês. No Japão também está parado, inclusive o Valdo, né, que jogou Ceará ano passado, está no Japão, inclusive mandou um áudio aqui para a TV, uma TV aqui do estado, falou que lá está parado também, mas eles continuam treinando. Está parado o campeonato, mas os treinos eles continuam treinando coletivamente. Então a gente espera. Pois não, Bruno? E Pedro, alguma coisa para acrescentar sobre o nosso bate-papo aqui? Pois não, eu estava falando sobre a questão dos times que estavam jogando com portões fechados. Eu não consigo entender o seguinte: eles dizem que vão evitar a aglomeração das pessoas nos estádios. Ok, isso aí eu entendi. Mas os profissionais que estão participando dos jogos, os profissionais que estão fazendo a cobertura do jogo, no caso dos repórteres, o pessoal que trabalha ali no estádio. Então, esse pessoal todo pode ser um vetor da doença e pode ser também alguma pessoa do grupo de risco que está participando naquele momento. Então, é uma irresponsabilidade você continuar com os jogos, mesmo sabendo que essas pessoas podem estar trazendo o vírus, não por conta da aglomeração, mas trazendo de casa, trazendo de algum outro local que ela passou, trazendo do transporte entre a sua casa e o estádio. Isso é completamente comum de acontecer na questão da proliferação do vírus, né, de você ter o contágio do vírus. Então, eu não entendo como que só fechar o portão e não deixar a torcida entrar vai fazer com que haja segurança. E o grande exemplo que eu utilizo para isso é o jogo entre Flamengo e Portuguesa que aconteceu no Campeonato Carioca, onde jogadores do Flamengo tiveram contato com o diretor do clube que estava com Covid-19 e que através daí passaram para alguns outros diretores, poderia ter passado para os jogadores, poderia ter passado para o técnico. Jorge Jesus, inclusive, fez o primeiro teste, deu positivo, depois viu que não. Então, depois tiveram que fazer dos jogadores da Portuguesa e aí tiveram que fazer de todo mundo que estava ali participando daquele jogo. Ou seja, não adianta você jogar
sem torcida, porque de qualquer maneira você está fazendo aglomeração de pessoas. Eu tenho casos também de pessoas que trabalham na imprensa que são do grupo de risco e que não poderiam estar fazendo cobertura dos jogos, mas que a partir do momento que você abre o jogo para a participação das pessoas da imprensa, o profissional de imprensa ele tem que ir fazer a cobertura daquele jogo. E aí você está arriscando a proliferação do vírus, sim, com certeza. O contágio está acontecendo de qualquer maneira com as pessoas que estão participando daquele evento. Então é muito importante que, quanto antes, eles se atentem a isso. Eu acredito que o caso mais preocupante são dos campeonatos no continente africano e também da Austrália, porque na Austrália, pela quantidade de casos que já teve confirmado e pelos óbitos que já estão começando, e na África, por conta de tudo que já acontece naquele continente e da precariedade daquele continente também. Mas no momento é o continente com menos casos, viu, companheiro? A África está bem, está bem na fita do coronavírus. Ele não. Mas você sabe por quê? Por causa do clima, né? Pode ser também um dos fatores, mas eu acho que é muito complicado você, no caso, as pessoas que estão por lá tentarem correr algum tipo de risco de aumentar o contágio desse vírus, porque realmente é um vírus que tem se mostrado muito ofensivo, principalmente para as pessoas de grupo de risco, e aí vive uma situação mais ou menos o que está acontecendo aqui, onde a gente pode ter um colapso de atendimentos dos nossos hospitais, a rede de saúde pública é precária, e lá então é da mesma forma, então isso pode ser... Isso lá, né? Exatamente. Então eu acho que a melhor saída ainda é você prevenir do que remediar, e isso vale para tudo nesse momento, tanto aqui no Brasil, quanto na África, quanto todos os países, e temos tido a prova de que países que não fizeram isso estão sofrendo agora, casos de Itália, Espanha e França, que realmente são países que não tomaram as devidas providências no tempo necessário, e Estados Unidos também, e nesse momento Reino Unido. Exatamente, estão sofrendo com a questão de não prevenir e agora estão tendo que remediar, certo? Com todos esses problemas, a América Latina não está tão forte como está na América do Norte, caso dos Estados Unidos, e na Europa, né? Nós temos já um bom número de casos, mas inclusive a mortalidade, né, os óbitos estão um número dentro do razoável, né? Apesar de que o ideal seria que fosse zero, né, o número de óbitos. Exatamente. E vamos torcer para ver se, além dos problemas de saúde, né, das contaminações, dos contágios, nós possamos também sair fora desse problema economicamente sem muitos problemas, porque senão, além do colapso da saúde que pode acontecer se aumentar os contágios e os óbitos, etc., quando nós sairmos disso economicamente, o bicho vai pegar ainda mais, viu, companheiro? Com certeza, isso é verdade. A economia também é um tema muito acessível, né, muito sensível nesse momento. Eu tenho na vida, né? Depois a gente cuida da economia. Eu tenho visto mais por esse parâmetro também, e eu acredito que aí, nesse sentido, o futebol, o esporte tem dado o exemplo de certa forma, porque estamos conseguindo contornar situações tudo na medida do possível. Claro, temos vários problemas que serão detalhados, inclusive por nós, porque é nosso papel como imprensa em detalhar esses problemas que têm surgido, mas também fazer a cobertura de tudo isso com responsabilidade e também mostrando os casos que estão dando certo, os exemplos que a gente tem para trazer. Inclusive, falando sobre isso, Ronaldo e Jorge, a gente vai ter também algumas gravações aqui para frente, e eu vou tentar trazer também um conteúdo que eu estava avaliando hoje sobre como os clubes estão conseguindo fazer que seus jogadores de casa consigam manter a forma. E isso eu acho que tem sido muito interessante, os clubes que têm conseguido dar esse suporte para os seus atletas e fazendo com que eles não fiquem parados nesse momento onde eles estão em casa também, certo? Foi muito interessante, inclusive eu vi um vídeo, uma live feito pelo o meu querido amigo Janderson, que é o preparador físico da equipe do Ferroviário. Ele colocou a live explicando tudinho para nós da imprensa,
como seria o trabalho dos atletas, como seria o trabalho entre ele, Janderson, e atletas do Ferroviário nesse período. Foi muito interessante, inclusive eu vou até passar não sei se eu creio que o Bruno tem, não sei se você tem, colocado do Ferroviário, né, o Bruno? É verdade. E lembrando, Deb, que esse aí vai ser o assunto do nosso próximo podcast, né? Beleza. Nosso próximo podcast já um spoilerzinho que o menino tá dando aí, o Pedro. Vamos falar com esse pessoal para ver se a gente consegue falar com alguém também, né? Janderson, no caso nós falamos, o André, ver se a gente consegue alguém lá do Fortaleza também. A gente tem do Fortaleza, já tivemos a palavra do nutricionista falando sobre como que eles estão trabalhando no balanceamento da alimentação desses jogadores. Como a gente já explicou aqui anteriormente, os clubes de Ceará e Fortaleza estão bem estruturados quanto a isso, a equipe do Ferroviário também vem se mostrando também estruturado nesse suporte aos atletas, e eu acho que é importante a gente trazer isso para que as pessoas também entendam como que os profissionais dão o exemplo para que nós, que não somos atletas profissionais, possamos também da nossa casa fazer algum tipo de exercício físico, balancear um pouco da alimentação e nos mantermos também de forma sadia, mesmo estando dentro de casa. Porque não é moleza não, viu, companheiro? Dentro de casa sem fazer nada, neguinho só come pé sem comer, né? É exatamente isso. Não, e falar aí negócio, eu tô tendo que ficar doido em casa direto. Eu tenho que procurar uma coisa pra fazer da vida, que não dá não. Só pensa em fazer lanche, né? Vamos fazer mais um lanchinho. E aí, companheiro você fazer o lanche sem se mover, sem fazer nada. Paradão, só sentado, vendo TV, é uma beleza. Deitado então, na rede, muito obrigado, amigos, pela oportunidade. E estamos prontos para as próximas oportunidades estarmos juntos novamente. E gente, e lembrando que esse podcast vai ser semanal. Um dia vai ser futebol cearense e na segunda-feira vai ser futebol cearense e na quinta-feira futebol internacional. Futebol internacional vai ser com o nosso amigo Pedro e João Luiz, e futebol cearense vai ser Jorge Bruno, Ronaldo Deber e Pedro Breno. Lembrando que você acompanha nosso trabalho pelo Google Podcast, Spotify, também pelo Castbox e pelo canal do YouTube Show de Esportes.